Então abre a sua Bíblia comigo no escritor de Hebreus. Abre a sua Bíblia comigo no escritor de Hebreus lá, Hebreus capítulo 11. Nós já vamos direto para a palavra. Essa palavra está fritando no meu coração. Eu quero logo, não quero perder um minuto com você hoje, porque hoje a proposta nossa acaba antes das 2 horas da tarde. Se o apóstolo Paulo estivesse pregando aqui, a gente ficava o dia inteiro, né? Vamos lá, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Nós estamos em 31 dias de jejum, oração, declarando que estamos quebrando decretos aqui em nome de Jesus. São 31 dias de quebrar decretos, né? Tá bom. Então estamos nesse jejum, né? Declarando decretos sendo quebrados. Estamos envolvidos nessa graça de Deus, preparando para a festa das flores. E eu convido você amanhã, terça-feira, eu tenho uma palavra do céu para a sua família, para a sua casa. Traga para cá a sua família. Nós estamos declarando decretos sendo quebrados da nossa família em nome de Jesus. Estamos aqui há 20 dias da nossa eleição, né? Orando pelo Brasil. Acabamos 40 dias de jejum, oração pela nação brasileira. O que Deus tem feito nessa nação, nesse Brasil, e vai continuar. O Brasil vai sustentar essa nação. Nós vamos enviar missionários para o mundo inteiro em nome de Jesus, né? Estamos crendo no mover de Deus, crendo na igreja, crendo num tempo novo. Estamos mais acesos do que nunca, né? Eu diria que hoje eu sou as 5 virgens prudentes. A minha lâmpada está acesa. Fala para o seu irmão, eu sou como as 5 virgens prudentes. Minha lâmpada está acesa. Você crê nisso ou não? A chama nossa está ardendo. A minha chama arde por algo novo na minha vida, na minha nação, na nossa igreja. E Deus vai fazer isso em nome de Jesus, amém? Então nós estamos nesse tempo. Quarta-feira nós temos células. Quinta-feira nós temos nosso culto doméstico na sua casa, que você reúne na sua família. Sexta-feira você renova lá o seu pedido de oração, o seu alvo de oração, o seu horário de oração. Sabadão nós temos conexão jovem, né? Domingo nós temos nosso culto às 9h30, às 18 horas. E hoje eu sei que você é uma pessoa antenada, que você é uma pessoa que está por dentro da agenda. Eu sei que você já trouxe lá, já até vi que você trouxe lá a sua cesta básica, o ingrediente para fazer a cesta básica. Vamos dar um aplauso ao Senhor para esses homens generosos, para essas mulheres generosas, né? Glória a Deus. Talvez esse aplauso signifique que você não trouxe, né? Mas agora aplauda para você lembrar, vai. Isso. Podia ser melhor. É para você. Fala assim, eu não vou esquecer. Diga comigo. Se alguém diz que ama a Deus. Não, fala bem forte. Se alguém diz que ama a Deus. E vendo alguém necessitado. E não ajuda. Logo, essa pessoa não ama a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 17. Então, doa uma cesta básica, doa um alimento. Então talvez você esqueceu, mas tem ali no final, acho que é Juraci, não sei se tem alguém mais responsável, Adriana, Vanessa. Chega lá e fala assim, eu não consegui trazer, mas eu estou deixando R$500, que você vai comprar uma cesta básica. Amém ou não? E amém, irmão, é isso mesmo. Prazer a gente poder abençoar as pessoas. Olha quanta coisa Deus tem dado para você. Por acaso você ficou algum dia sem comer fora o jejum, não? Você ficou, você fala com a gente que a gente tem como te ajudar, tá? A igreja tem como te ajudar, viu? Então nós estamos aqui para isso, amém? Então se prepara para isso. Nós estamos preparando já também para um evento mês que vem, outubro. Nós vamos fazer um grande evento com a igreja, com as células. E agora a festa das flores vai ser no último final de semana do mês. Está aí com toda a roupagem linda, maravilhosa. Mais uma vez vai marcar as pessoas depois de 2 anos sem pós-pandemia. Nós vamos resgatando isso em nome de Jesus. Aberta a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versos 23 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa.
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Diga comigo: Espírito Santo, estou na tua presença, clamando, reivindicando, que o Senhor ministre ao meu coração. Eu abro o meu entendimento, e o meu coração, a minha mente, para receber a tua palavra. Fala comigo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Diga amém. Quero falar nessa manhã para você, diga comigo: propósitos são maiores que decretos. Vamos juntos? Para você guardar. Bom, em primeiro lugar, esse capítulo 11 de Hebreus, ele é o suprassumo da fé. Ele é a escala daqueles vencedores da fé. Aqui tipifica os heróis da fé, aqueles que venceram, que lutaram bravamente, que resistiram, que viram leões, fogos, ameaças, e mesmo assim não recuaram. Eu penso que essa galeria dos heróis da fé, ela também poderia e deve constar o seu nome lá, em nome de Jesus. Porque quando eu olho para a sua trajetória de vida, eu olho o quanto você já venceu. Quantos aqui já venceram grandes batalhas? Então você também é um herói dessa fé, em nome de Jesus. Quantos pensaram que as coisas não iam dar, e de repente você venceu e está aqui nessa manhã? E que manhã que é essa? Uma manhã? Que manhã é essa? Se você chegou nessa manhã, significa que você venceu muitas coisas. E quem venceu, dê um glória a Deus. Quantos já pensou: não vai dar, não vai dar, não vai dar, acho que agora eu fui? Quem já pensou assim? Só eu, miséria, sou ruim mesmo, gente. Agora deu, agora já passou. Mas você está aqui, você pode aplaudir esse rei maravilhoso, esse Deus maravilhoso, glorioso. Então você já superou alguns decretos de derrota, alguns decretos de falência, alguns decretos de morte. Por que você superou? Porque tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Então propósitos são maiores que decretos. Bom, vamos mergulhar em quem nós estamos falando aqui. Pela fé, diga comigo: pela fé. Está falando de Moisés. Diga: apenas nascido. Essa expressão me choca, gente. Repita de novo. Parece que bastou Moisés nascer, um monte de coisas começaram a acontecer com ele. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero que você seja uma pessoa que eu quero acreditar que você lê Bíblia, amém? O que aconteceu quando Moisés nasceu? Quando Moisés nasceu, haviam 2 decretos do faraó. O primeiro decreto está mencionado em Êxodo capítulo 1, do versos 15 ao 22, aonde Faraó baixou um decreto que era para as parteiras, se eu não me engano é Puá, vamos ler, né, gente? Puá, tem a outra, Cifrá e Puá. Isso, diga, Cifrá e Puá. Essas 2 parteiras, o faraó falou assim: todo menino homem que nascer você vai matar. E elas ali, com temor a Deus, resistiram à ordem de Faraó. E diz a Bíblia que o povo cresceu, ficou forte. E Faraó emitiu um novo decreto no versículo 22. Então agora, todos os meninos homens que nascer, lança no rio Nilo. Então havia um decreto de morte.
E no capítulo 2, verso 1, nasce nesse contexto, capítulo 2 de Êxodo, filho de Arão, Anão e Jequeobede, nasceu Moisés, o menino formoso, lindo, bonito, igual você. Que manhã é essa, gente? E aí nasceu ali então Moisés, que não tinha nome, e ele ficou durante 3 meses guardado, protegido, debaixo de um decreto. E ao 3º mês, aquela mulher cumpriu cabalmente o decreto. O que ela fez? Ela lançou Moisés aonde, gente? Nas águas do rio. Cumpriu o decreto. Diga comigo, Deus é maravilhoso. Eu estava falando isso semana passada. Impressionante, Deus não quebra nenhum decreto, mas Deus nos livra nos decretos. E aí ela lançou Moisés num cesto de junco, calafetado com betume. E ela lançou. Coincidência ou não, aparece ali naquela hora para tomar banho a filha do faraó. E ela vê aquele vasinho, ela vê aquele cestinho de junco descendo no rio Nilo. E ela então abre, e ela escuta o choro do menino. E aquele choro se compadece, ela se compadece. E mais uma vez nós estamos vendo Deus agindo na história. Era para ser jogado no Nilo, ele foi jogado no rio Nilo. E ali a filha de Faraó pega, e vem Miriam acompanhando Moisés. E quando Miriam vê, fala: "Oh, senhora, será que a senhora quer que alguém das hebreias cuida desse menino?" "Sim, eu quero." Leva. E aí a mãe dela que tinha olha o que Deus faz, gente. Isso me emociona. Quando a gente pensa que está tudo acabado, Deus escreve uma nova história, gente. Amém, gente? Deus escreve uma nova história. E aí a menina leva lá, a mãe, a Joquebede, cuida de Moisés, amamenta Moisés, e ainda ganha um salário para isso, gente. Auxílio maternidade. Já existia naquela época. Olha que bênção, já existia auxílio maternidade. Ela cuidou de Moisés, e ela deu o nome para Moisés, porque das águas eu tirei. E ela tira Moisés dali, e Moisés vai crescendo ali, e cresce ali 40 anos estudando. E alguns historiadores dizem que o faraó estava preparando Moisés para ser um dos seus sucessores. E aos 40 anos, quando ele tinha 40 anos, ele sai para dar uma voltinha, se revolta, mata um egípcio, e ele foge, fica 40 anos no deserto. E quando a gente observa, para a gente melhorar esse entendimento da nossa vida e da vida de Moisés, nós precisamos entender um pouquinho. Nós precisamos entender que o desejo de Faraó naquela época era acabar com o povo de Israel. O desejo de Faraó era acabar com aquele povo hebreu. Então ele queria matar todo primogênito, todo homem que nascesse ele queria matar. É uma das maneiras que tem de eliminar uma nação, um povo, matando os homens, matando os primogênitos, né? E era uma das maneiras. Só que por outro lado, havia um propósito, um decreto de morte para eliminar uma nação. E do outro lado havia um propósito de Deus, de constituir um povo que o adore, de constituir um povo que o busque, de constituir um povo que é dele. E o que é de Deus ninguém mexe, o que é de Deus ninguém põe a mão. O que é de Deus parece assim, não vai dar, parece que não vai dar. É porque o que é de Deus está fora da lógica humana. O que é de Deus está dentro do propósito divino de Deus. E não adianta, gente. Não adianta você achar que não vai dar. Não adianta você achar que você não vai conseguir. Se é propósito de Deus, diga: lacrou. Não, fala mais forte: lacrou. Se é propósito de Deus, acabou. E Moisés nasce nesse contexto. E aí eu quero que você entenda mais um pouquinho. Você vai anotar para você ler na sua casa. Salmos 139, versículo 14 a 16. Ele diz que de uma forma assombrosamente nós fomos formados. E no versículo 16 diz o seguinte: que os nossos dias ainda não existiam, e ele escreveu todos os nossos dias. Quantos dias? Todos os nossos dias. Vamos juntos? Então aqui começamos a entender que não são os decretos que sucumbem o propósito de Deus. É o propósito de Deus que vence os decretos feitos pelo homem ou por Satanás. Faraó tipifica o diabo, Faraó tipifica o Satanás. Então bastou Moisés nascer
para começar toda uma conspiração contra ele. Ele venceu o primeiro decreto de morte ali, quando criança. Depois ele venceu o segundo decreto de morte, que aos 40 anos, Faraó falou que ia matá-lo. Depois ele venceu o terceiro decreto, quando ele encontra com Deus no deserto. E ele ali, Deus falou assim: tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. E se ele não corresse e tirasse o lugar, ele também ia morrer, porque você não pode entrar impuro diante de Deus. E nós já vencemos esses dois decretos, porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, e nós temos livre acesso à presença de Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então bastou Moisés nascer. Diga, bastou eu nascer, que começaram a vir os decretos contra a minha vida. Veio os decretos contra a vida, porque os decretos não são somente para sucumbir você, mas são para impedir que Deus use você, ou que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Veja bem, o diabo é tão astuto, tão leviano, que olha só no versículo 26: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Veja bem, Moisés se recusou a ser chamado filho de Faraó. Por quê? Nós precisamos entender algumas coisas na nossa vida. Para cumprir o propósito, nós não precisamos das coisas que a terra nos dá. Nós precisamos daquilo que Deus nos chamou, que Deus nos aperfeiçoe para cumprir aquilo pelo qual Ele nos chamou. Amém, gente? Então o que acontece aqui? Muitas vezes, querido, eu e você, nós temos sonhos. Você tem que ter sonhos, você tem que ter conquistas, carros, viagens, empresas, dinheiro, fama. Desde que você toma cuidado com isso, né? Você tem que ter conquista, mas você não pode ser governado pelas suas conquistas. É você que as governe. O que é ser governado pelas conquistas? Quando Deus te dá alguma coisa, não é para você ficar preso naquelas coisas. Deus te dá um carro. Não, agora eu estou cuidando do meu carro, eu não posso ir na igreja. Deus me dá um celular, é o iPhone 14 Pro Max, 30 mil reais. Não é para você ficar navegando na internet. Coloca uma Bíblia, bala lá, irmão. Então o que Deus dá para você, não é para você, não é para ser o seu senhor, não é para escravizar você, é para você ser o comandante daquilo que Deus te dá. O que Deus te dá é para te servir, e não você servir aquelas coisas. Estão entendendo? Então quando Moisés diz o seguinte: eu prefiro ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Ele fala: eu não quero os prazeres transitórios, eu quero renunciar a tudo para que eu possa servir o Senhor. Eu tenho tudo, mas não é para que eu seja escravo do que eu tenho. Eu tenho tudo, é para que esteja ao meu domínio, para que eu possa partilhar e usufruir para quem eu quiser. Não é para aquilo dominar. Isso foi o grande erro do filho do jovem rico. Ele não era o dono das coisas que ele tinha. As coisas que ele tinha que era dono dele. Por isso que ele negou Jesus. E tem muita gente negando Jesus porque as coisas que você conquista passam a ser seu dono. E o seu serviço não é seu dono. As suas conquistas não é seu dono. O seu diploma não é seu dono. O seu dono é o Senhor Jesus. Tudo que eu tenho e você tem foi Deus que deu. Então Moisés, ele entendeu isso. Ele preferiu deixar isso de lado. E muitas vezes o inimigo tenta dar as coisas para a gente para nos tirar do propósito de Deus. O inimigo tenta fazer uma pressão para nos tirar do propósito de Deus. E aqui nós estamos vendo aí no versículo 23, apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Diga, não ficaram amedrontados. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Qual que era o decreto do rei, gente? Qual que era o decreto do rei, gente? O decreto do rei era a morte. E a morte vem em 3 aspectos. Vem a morte fisiológica, vem a morte espiritual. Porque quando o Faraó está fazendo negociação com Moisés, Moisés falou assim: não, eu deixo o meu povo ir adorar o Senhor. Não, vai as crianças, fica os adultos. Aí começa a negociar. E Moisés fala assim: eu não deixo uma unha.
todos vão comigo para adorar o Senhor. Então, e o terceiro decreto também são os decretos de falências emocionais, de roubar os nossos sonhos, a nossa liberdade, a nossa alegria. Eu quero dizer para você que tudo que acontece conosco não é para roubar os nossos sonhos, mas é para nos aperfeiçoar, para que nós ganhemos maturidade, sabedoria, consciência, para que Deus entregue aquilo que Ele tem de melhor para nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que você não recebeu? Porque Deus está te preparando. Por que José não recebeu o trono aos 17 anos? Porque Deus estava preparando José. Demorou 13 anos, foi jogado numa cova, rasgou suas vestes talares, foi vendido como escravo, foi preso, foi sentenciado à prisão. Mas Deus tinha um propósito para José. Um dia eu até partilhei isso com alguns irmãos, eu estava no meu devocional e eu fiz uma pergunta para Deus: por que o Senhor não soltou o dia que José revelou o sonho dele para o copeiro, para o padeiro, e logo em seguida o padeiro morreu? Por que o Senhor não liberou José também? Aí um sussurro no meu ouvido: porque se eu tivesse liberado José naquela hora, talvez ele ia ser morto como um padeiro. Eu tenho a hora certa de liberar quem eu quero para cumprir o que eu quero. E eu recolhi na minha insignificância e estou continuando a viver assim. Está indo bem, viu, gente? Continua assim, deixa Deus. O que está acontecendo com você hoje a gente não entende. José se sentiu injustiçado. Por que, Deus? Por que o Senhor demorou tanto? O Senhor esqueceu de mim 2 anos? Não interessa, Deus nunca esquece. Deus nunca esquece. Um dia a Raquel falou assim, a esposa de Jacó: dá-me filhos no morro. Ela foi cobrar Jacó. Aí lá na frente, no capítulo 30 ainda, Deus falou assim, diga comigo: lembrando Deus que tinha cerrado o ventre de Raquel, Ele abriu. Deus vai lembrar. Deus não esquece. A única coisa que Deus esquece é dos nossos pecados. Ele lança no lago do esquecimento. Tem uns que falam a mente numa potência tão grande, né? Eu sou um deles. Graças a Deus que Deus não lembra do meu pecado, porque o pecado gera culpa, não é, gente? Gera culpa, e culpa paralisa a gente. Então Moisés aqui, esse menino que a família não ficou amedrontada pelo decreto, porque quem não se amedronta com o decreto é porque reconhece e conhece o propósito de Deus, porque os propósitos são maiores do que os decretos. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus nos criou para isso, Deus nos criou para esse tempo. E se tem alguma coisa que é maior do que decretos, são propósitos. E nessas viagens minhas eu conheci um rapaz em Campos de Minas, irmão Valdo. E ele converteu, tem uma rádio FM agora, lá, divulgação, canal evangélico. E ele contando que ele estava nas farras e tal, e saiu de uma cidade para outra, de Caxambu para São Lourenço, Campos de Minas, São Lourenço. E do nada o carro dele capota, ele quebrou a coluna, ficou paraplégico, tetraplégico, não sei. Ele não anda, e ali ele ficou sem entender nada. A esposa o abandonou, perdeu tudo que ele tinha, e ele converte o Senhor. E vem uma irmã e fala para ele assim: eu não te falei que Deus ia usar você para pregar para as nações? Ele falou: mas como? Eu não posso andar mais? Eu não posso mais viajar, eu tenho que ficar aqui na cadeira de roda. Ela falou: não sei, mas você vai pregar para as nações. Passou um tempo, esse rapaz se converte, batiza, e Deus dá uma estratégia para ele. Ele abriu uma rádio web e ele prega para as nações. Pois é, a gente pensa: mas como assim? E hoje? Ele falou: e hoje, pastor, eu viajo também. Estou na minha cadeira de roda aqui, pilotado aqui, eu piloto aqui, eu viajo. Eu continuo fazendo, cumprindo o propósito de Deus, porque não importa a minha condição. O propósito de Deus é maior do que a minha condição. O propósito de Deus é maior do que a minha capacitação. O propósito de Deus é maior do que a minha vida. Meu pastor sempre falava isso: você só existe por causa do propósito de Deus. E a vida inteira ele ministrou isso na minha vida. Ele falou: você só existe por causa do propósito de Deus. E ontem nós ouvimos uma coisa tão ruim que mexeu tanto comigo. Hoje eu acordei com esse negócio na cabeça, né? Uma pessoa que ela disse assim: as pessoas pensam que a gente quer imitar Deus. Ela congelou um embrião, um óvulo embrião. Ela congelou um filho para ter quando ela achar que deve ter.
E aquilo, eu e minha esposa ouvindo aqui, a gente ficou assim, oh, como assim? Como assim? Você congelar aquilo que Deus não congela, gente? Como assim, meu Deus? Mas as pessoas são meio esquisitas, né? Que Deus abençoe, quebrando o coração dela, que esse menino já nasceu, já existe. Porque Jeremias 1,5, diga comigo, antes de ser formado no ventre materno, Deus já me conhecia e já te conhecia, e Ele escreveu todos os nossos dias. Pastor, mas não tem jeito de o senhor riscar esse dia, o dia da minha dor? Eu gostaria de riscar o meu dia também. Eu gostaria de riscar da agenda de Deus o dia da minha dor. Mas só que o dia da dor, Deus também colocou o livramento. Só que o dia da pressão, Deus colocou a força. No dia da angústia, Deus colocou alegria. No dia da tristeza, Deus colocou veste de louvor. No dia que você achou que não ia dar, deu. No dia que você achou que o mar ia te sucumbir, você andou sobre as águas. No dia que você achou que não tinha mais gente, que você tinha gastado todo o seu recurso e já não tinha mais cura, aquela mulher encontrou com Jesus. No dia que aquele pai achou que a filha ia morrer, ele levou Jesus para dentro da casa dele e ela voltou a viver. Porque Deus tem um propósito para nós. E propósitos são maiores do que os decretos. E aí, nós precisamos escolher se nós vamos viver o propósito ou vamos viver o decreto. E essa manhã eu acordei abusado, irmão. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais viver debaixo de decreto. Eu não aceito mais sucumbir aos decretos. Porque os decretos prevalecem até que eu me posicione. Os decretos prevalecem até que eu me posicione. Vai resolver o problema? Não sei, mas eu vou me posicionar. Pelo menos eu morro lutando. Você crê nisso ou não? Eu morro lutando. É isso que a gente tem que ver. Então, o desejo de Deus é ter um povo que o adore, que o busque. E a outra coisa que eu penso e eu falo para você nessa noite, nessa manhã: você só tem uma vida, irmão. Você só tem uma vida. Esse decreto não vai sucumbir a sua vida em nome de Jesus. Então, continuando aqui, pelo que Moisés falou, versículo 27. Pela fé, diga pela fé, ele abandonou o Egito. Meu Deus. Nós sabemos que o Egito tem uma figura do mundo. Mas naquela época era a nação mais rica, mais opulenta, próspera. A maior tecnologia estava lá, a engenharia, a ciência estava lá no Egito. E ele saiu daquilo tudo e foi por nada. Pela fé, diga pela fé. E olha que interessante, eu vou continuar lendo esse texto para você. Versículo 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. O que o rei falou? Eu vou te matar. Na primeira vez, foi a mãe dele que venceu. Na segunda vez, foi ele que venceu, quando ele foge do Egito aos 40 anos. Quando ele resolve abandonar o Egito, ele fala assim: não, essa praga não me pega. E ele não ficou amedrontado com a cola. Antes, agora fala para você, eu falo e você repete para você. Antes, permaneço firme, como quem vê aquele que é invisível. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Diga: eu permaneço com quem vê aquele que é invisível. Eu tenho que ver Deus em tudo, irmão. Deus está aqui. Diga-me, Deus está aqui. Deus está fazendo. Sabe uma coisa interessante? Qualquer coisa que eu vou fazer no médico, alguma coisa assim que eu vou fazer, sempre eu faço orando. Ou estou orando em língua, ou eu tenho muito medo de injeção, sabe, gente? Então eu vou tomar injeção, eu fico orando em língua. E aí um dia eu fui tomar uma vacina aqui embaixo desse posto do Itamaraty, da gripe, que é depois dos 18 anos a gente tem que tomar essas vacinas, né? Eu fui tomar a vacina e a menina foi aplicando, eu fui fazendo assim, gente. Fazendo.
Ela virou para mim: o tamanho de homem desse. Eu falei: não fala assim que você me mexe emocionalmente, eu vou correr. Né? Ela começou a rir de mim: vamos baita homem desse. Eu falei assim: então espera aí. Eu encostei na parede. Eu falei: agora você pode aplicar. Não acredito. Era uma antitetânica e que um cachorrinho tinha mordido a minha mão, tinha arranhado meu dedo. O médico mandou tomar antirrábica. Ficou com medo de eu ficar com raiva e morder minha esposa. Aí mandou tomar antirrábica ou antitetânica. Uma de um lado, a outra do outro, irmão. E a hora que eu virei para encostar, mas nem apliquei, não é do outro lado, mano. Eu sou um frango para tomar injeção, velho. Mas eu começo a orar. Eu começo a orar pedindo: Deus, me dá força para tomar uma injeção, para tomar um remédio. Me dá força, Senhor, que eu vou tomar isso aqui, vai ser o último, eu vou vencer. Para mim é uma injeção, para você pode ser outra coisa. Está vendo como é que os nossos decretos são diferentes, mas eles existem, são reais. E nós precisamos entender. Então, pela fé, tudo que eu for fazer, eu tenho que ver, eu tenho que me portar como alguém que vê o invisível. Deus está comigo, Deus está com você. Aquela hora que você não tem nada mais para oferecer, quem que está com você? Deus. E a hora que você tem tudo para oferecer, quem que está com você? Então aprenda a ouvir a voz dele, aprenda a entregar aquilo que ele pediu para entregar. Então, pela fé, ele abandonou, ele tirou tudo aquilo que ele achava que fazia bem para ele. Pela fé você precisa abandonar algumas coisas, irmão, algumas crenças. Isso vai dar certo, querido. Olha, a bênção de Deus, ela não vem aonde tem dor. Não é possível que as coisas estão doendo e você continua fazendo. Não, para de ser teimoso. Teimosia é diferente de persistência, gente. Teimosia é diferente. A persistência é quando você tem um propósito de Deus, você sabe o que você está fazendo, como fazer, do jeito que fazer. Então você vai continuar perseverando, persistindo, avançando. A hora que você tiver: estou acabando a força, você recebe a força e vai de novo. Eu estou acabando, recebe a força e vai de novo. Que Deus está com você em nome de Jesus. E agora em quinto lugar, versículo 28. Diga: pela fé. O que ele fez, gente? O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Celebrando o quê? A passagem. O único, antes de Moisés, o único que teve o privilégio de partir o pão foi quando Abraão encontrou com Abimeleque, que ele ceiou com Abraão. É o primeiro homem na Bíblia que faz a ceia. Que é isso, gente? É o primeiro homem. Um homem tinha um decreto de morte contra a vida dele. O homem que venceu 2 decretos de morte. 3, né? Chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Venceu esse decreto de morte. Agora ele está celebrando a vida. Está celebrando a libertação. Agora, ele não só celebra o decreto de morte, como eles celebram a sentença de libertação de uma nação inteira. E eu lanço isso sobre a sua família. Essa ceia hoje é uma celebração aonde a sua família toda será livre de todo o decreto maligno que era contra a sua casa, em nome de Jesus. E aqui eu quero falar algo para você que um dia o meu cunhado falou comigo e eu aprendi isso, e a Bíblia fala isso: sobre tudo que acontece na terra, guarda a sua casa. O que vão pensar de mim? Guarda a sua casa. As pessoas vão falar de mim. Um herói vivo é aquele que protege a sua família. Um herói morto não é aquele que defende o nome, não. O herói vivo é aquele que guarda a sua família. Tudo que for acontecer na sua vida, guarda a sua casa. Nesse episódio de 2007 que eu vivi, de uma falência, de uma bancarrota terrível, ameaças de morte, meu cunhado me ligou e falou: só quero te dar uma palavra. Não tem problema você falhar, não tem problema você errar, não, mas seja homem suficiente para guardar a sua casa. Eu falei: né? Irmão, eu já estava derrotado mesmo, ouvi isso, né? Não fazia muita coisa. Eu falei: beleza, vou guardar a minha casa.
Isso é um princípio. Quando você guarda a sua casa, Deus te guarda. E quando foi isso aqui, celebrou a Páscoa. E vocês vão lembrar disso também, quem fez Moisés. Êxodo capítulo 12. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, reúne o povo, manda cada um matar um cabrito, matar não é coelho não, gente, é cordeiro. Matar um cordeiro, e manda reunir, que jeito, gente? Em família. E se a família for grande, pega um touro, brincadeira, pega um cabrito grande, né? Se for pequeno, pega um cabrito pequeno. Reúne em casa. E quando você matar lá o cordeiro, você vai separar aquele sangue, vai pegar um ensopo, e vai pegar a sua casa, e vai passar ali na verga da porta, à direita, à esquerda, e sobre os umbrais da porta, você vai passar o sangue do cordeiro. Porque esta noite, Moisés, o anjo da morte vai passar na terra, e a casa que não tiver protegida, se tivesse hebreu que não obedecesse, ele ia morrer também. A casa que não tiver protegida, o anjo da morte vai entrar e vai matar. E naquele dia, conforme diz lá em Êxodo capítulo 12, naquela noite o anjo passou e feriu toda a família egípcia. Todos os primogênitos morreram, os gados, todos morreram, estavam sem proteção. E a família dos israelitas, a família de quem estava condenado, a família da nação que o faraó queria decretar a morte, teve vida. Por causa do propósito de Deus, porque Deus queria constituir um povo que o adorasse, Deus queria constituir um povo que o servisse, e é assim que a igreja tem que se portar. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno... Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Irmão, pode tentar fazer de tudo, a igreja continua. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Você está fraco porque você desconectou da igreja. Quando você desconecta da igreja, desconecta da célula. Gente, nós tivemos uma semana inteira de jejum e oração. Quantos vieram? Aí não tem jeito, mas você está fraco mesmo. Você está igual a galinha da Angola. Estou fraco. Vigília, que coisa sobrenatural a vigília. Cadê você, querido? Eu estava doente. Pois é, tinha que estar aqui para ser curado. Sabe, não tem programa que sobrepõe um encontro com Deus, querido. Não existe isso na terra. São valores que tem que estar dentro do nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, naquele dia Moisés celebrou a Páscoa pelo derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Agora olha que coisa tremenda. Qual que era o decreto de Faraó? Mata todos os filhos homens. Qual que foi o decreto de Deus? Morte sobre todos os primogênitos do Egito. Bom, Faraó queria exterminar a nação de Israel. E qual nação que foi exterminada? Hoje o Egito é uma pobreza, gente. A nação mais rica do mundo é uma pobreza. E aí você vai ver o que ele falou para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Os que me abençoarem, essa palavra vale para você. Você crê nisso, não? Você acha que Deus escreveu isso só para ficar lá na Bíblia assim? Esse aqui não é um gibi, não é um conto, não é uma história, não é um romance. Isso aqui é a palavra de Deus. Se Ele escreveu é porque Ele vai fazer. Você precisa honrar isso aqui, entender que essa palavra tem poder, tem força para tudo, né? E então aquele dia, o primogênito de Israel foi prevalecido, e por isso Deus tinha um propósito. E há 4.000 anos depois nasceria Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo. Aplauda esse Rei maravilhoso. Ele está vivo. O diabo tentou parar tudo isso, gente. O diabo tentou parar Moisés, porque se para Moisés, parava tudo. O diabo tentou parar a família do Moisés, se para a família do Moisés, para tudo. O diabo tentou. Vamos dar uma vaia para ele? Podia ser uma vaia mais feia, vai. Ele tentou, e ele continua tentando parar. Só que hoje ele mudou o mecanismo.
Ele tenta parar você também. Tenta enfraquecer sua fé. Ele tenta enfraquecer você. Ele tenta enfraquecer os seus passos, suas pegadas. O decreto de Faraó era porque ele construísse e que tivesse muito escravo. O decreto de Deus é que todos quantos receberam Jesus como Senhor, Ele deu o poder de se tornarem filhos dEle. O decreto de Deus é que todos nós sejamos filhos do Deus Altíssimo. E essa manhã eu estou falando com os filhos. Eu disse para você que essa manhã é... Que manhã é essa, gente? Porque você está descobrindo o seu propósito. E quero concluir, dizer para você que o que você está passando hoje não é o fim da linha. O que você está vivendo hoje não é o fim da linha. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu ainda vou continuar esse texto com você de Coríntios, lá no versículo 10. Porque as coisas que Deus tem para nós, ela é revelada no Espírito. E quando a gente está com um problema, o diabo tenta jogar a gente para a carne, a gente não consegue ver uma porta aberta. E eu sei que Deus está nos levando nesse tempo a viver o melhor dele em nome de Jesus. Pastor, eu morri. Não. Fala assim, não. Então vamos lá. Eu tenho que acabar, estou falando que vou acabar. Em sétimo lugar, diga, pela fé, eu atravesso o mar vermelho, como por terra seca. Diga, pela fé, nem o mar detém, gente. E não deteve mesmo. O mar tentou deter os discípulos de Jesus. O que Jesus disse para ele? Eu penso a hora que Jesus chegou na proa do navio e falou assim, ó, vento. O que ele falou para o vento, gente? Aquieta, emudece, cala-te. Vento. Acho que o vento falou, já vi isso lá atrás. Um dia um vento oriental soprou e abriu o mar. O que esse cara quer fazer comigo? Ei, diga, vento. Vento faz barulho, gente? Faz ou não? Já viu na janela da sua casa? Quem já acordou com a noite assim? Eu achei que era fantasma. Um dia eu falei, nossa, não é que vento faz barulho mesmo? Aí o que a gente fala para ele? Quantos ventos estão na sua vida hoje? Fala assim, vento. Só falar assim que ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Vento, né? Pela fé atravessou o mar como por terra seca. Olha que dureza. Ou seja, o pessoal tem que fazer um navio para atravessar o mar. Quem anda com Jesus não tem jeito. Atravessa um mar seco, gente. Né? Foi preciso criar um navio, né? Que coisa doida. E agora, os egípcios tentaram fazer o que o povo de Israel queria fazer. Só que eles foram sucumbidos, foram tragados de todo. Sabe, só existe um lugar aonde o inimigo não pode tocar em você. É no lugar, no centro da vontade de Deus. Lá o inimigo não pode tocar em você. Eles atravessaram o mar. Quando chegou no meio do mar, as águas voltaram. Agora observe, quando Jesus empurrou os discípulos para ir lá no Evangelho de Mateus, para ir mar adentro, ele vai subir por lá, e diz que era na virada da tarde, e eles andaram para o mar de Genezaré, ou Cafarnaum, que entenda lá, ele tem, dá 250 metros de profundidade, 11 quilômetros de largura e 200 e poucos, de quilômetros de extensão. E aonde esse discípulo ia atravessar, daria mais ou menos 11 quilômetros. E Jesus está ali orando, e por volta da quarta vigília da noite, ele chegou ali pelas águas, e Pedro assusta, pensou que era um fantasma, e ele fala assim, Senhor, me manda sair do barco. Me manda sair do barco. Agora, quando você vai ver aquele texto, diz que o povo estava no meio. Você vai ver depois lá na sua casa, estava no meio, diga no meio. Parece que Deus nos coloca no meio mesmo.
Não tem jeito de você voltar a nada, não tem jeito de você ir para frente. Mas tem jeito dele ir até você. Quem ouviu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então ele estava no meio. Isso era 3 horas da manhã, de 3 a 6 da manhã. Não sabia mais o que fazer. A sua capacidade técnica tinha acabado, a sua fogo tinha acabado. Vento a noite inteira. Aí você vai entender por que eles não queriam entrar no navio. Porque eles eram homens ali que conheciam aquela região. E lá o guia nosso falou, quando a gente esteve lá, falou o seguinte: que quando vem a tempestade, ninguém entra lá, porque a turma sabe de onde vem o vento, onde vai trazer situações graves ali naquelas águas. Então Pedro era o cara do mar, era o cara da água doce ali, da pescaria. Ele sabia que o mar não estava para peixe, ele sabia que não dava para ir. Mas por que Jesus mandou eles ir num momento inoportuno, no momento onde estava tudo errado? É porque quando a terra erra, o céu acerta. Se você está no meio do furacão, a terra errou, mas Deus acertou. Porque Ele colocou a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. E o socorro vai chegar também. Na hora... Pastor, mas a hora certa... Gente, ele demorou 9, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3. E de 3 até às 6 horas... é a quarta vigília. E você chegou às 5h59? Não interessa. Interessa que ele... E pior, ele chega, Pedro anda, faz toda aquela firula, Pedro anda em cima da água. E depois, ele volta para onde? Para o barco. E o que aconteceu? E a viagem acabou mansa e tranquila. Porque Deus não quer tirar o meio pelo qual você está sofrendo a tempestade. Deus quer te dar vitória dentro daquilo que você está sofrendo. Deus quer mostrar para você que Ele tem um propósito na sua vida. Deus não quer tirar, me tira daqui, me tira, me isso daqui. Não, fica aí, fica aí. É eu que vou chegar aí, é eu que vou chegar. E eu quero concluir nessa noite, oh meu Deus. Quero concluir nessa manhã, dizer para você, voltar para o versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não matasse aquelas pessoas. Nós vamos fazer tudo diferente hoje, né? Pela fé ele celebrou aquela ceia, aquela Páscoa, aquela passagem. Antes de mais nada, antes, a gente sempre tem um costume de dar o dízimo. Não, antes nós vamos fazer a nossa aliança com Deus. A ceia tipifica o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, que nos libertou, que nos purificou, que cancelou todo o decreto que era contra nós. E ontem nós tivemos aqui no culto à noite um cancelamento maravilhoso, né? Um cancelamento das dívidas que eram contra nós. Dívidas foram canceladas. Todo escrito de dívida que constava de ordenanças contra você foram canceladas. E mais, diz aí no versículo capítulo 2 de Colossenses, versículo 14, 15, diz o seguinte: que Ele expôs publicamente ao desprezo todos os nossos inimigos. Diga, expôs publicamente ao desprezo. Bom, a nação do Egito, os guerreiros, 600 carros de Faraó, os cavalos treinados a morder, a matar, ficaram tudo sucumbidos nas águas. E as mesmas águas que o povo passou a pé seco. Deus sempre envergonha nossos inimigos. Sabe, todo mundo que levanta contra você, contra a sua casa, você não precisa se defender, não. Deixa Deus cuidar deles. Entrega na mão do Senhor. Então, se você puder conseguir ficar em cima dos seus pés aí. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Às vezes a gente tem aquela ideia assim: nossa, as coisas só acontecem comigo. Sabe aquela pessoa que é o patinho feio, azarado, né? Igual diz a turma na escola, né? O cara está andando na rua, de repente um pombo faz uma necessidade em cima da cabeça dele. Nossa, logo eu. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Hoje é dia de quebrar decretos quanto à nossa vida.
decretos de morte, dos sonhos de Deus, dos propósitos. Deus não te chamou você para viver uma vida que você está vivendo. Deus chamou você para viver uma vida para Ele. Por isso, enquanto o Faraó queria ter escravos para ele, Deus quer ter um povo dele, para Ele, que trabalhe com Ele, junto com Ele, cumprindo o propósito dele. E por isso você está aqui nessa manhã. Por isso Ele te trouxe aqui nessa manhã. Enquanto o Faraó quer escravo, Deus quer filho. E Ele te deu o poder de ser filho de Deus. E Ele me deu o poder de ser filho dele. E filho não é escravo. Filho tem direito à herança. Aleluia. Filho tem direito à herança. Filho tem direito à herança. E essa herança, meu pai não morreu, mas essa herança é um testamento que Jesus deixou para nós, publicado, registrado, consolidado com o sangue de Jesus. E Ele disse que Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele disse que Ele tomou toda a sua enfermidade e levou na cruz do Calvário. Ele disse que Ele fez um caminho sobremodo excelente para você. Ele disse que Ele abriu a porta para que você pudesse entrar. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida e a verdade. Ele está aqui nessa manhã. Eu queria que você refletisse sobre isso, dos decretos que têm segurado você, prendido você. Fala com Deus. Você não é escravo. Sempre o inimigo vai querer amedrontar você. Sempre o diabo vai querer ameaçar você com medo, dizendo que você não consegue, que você não dá conta. Ele vai mandar recado. Você não vai dar conta. E aí a gente tem um ditado no interior, né? Cão que ladra não morde. E aí meu pastor falava para mim que o diabo é um cão sem dente. Ele só ruge. Mas nós temos o verdadeiro leão a nosso favor. O leão de Judá. Você é um filho. Você não é escravo. E você tem direito. E os filhos, por isso Jesus quebrou todo o decreto naquela cruz do Calvário, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E essa manhã nós vamos celebrar isso, em nome de Jesus. Mas antes de celebrar o som dessa canção, eu queria que você mergulhasse em Deus, entendendo que não há mais decreto sobre você, entendendo que Deus te chamou você para viver a plenitude dele, em nome de Jesus. Então, se você quiser se ajoelhar, quiser falar com Deus enquanto nós cantamos essa canção e dizer: Deus, eu não aceito mais essa opressão, essa posição maligna do inferno contra a minha vida, esses diagnósticos, essas sentenças, essas ações, essas acusações, essas afrontas, eu não aceito, Senhor. Se você quiser falar com Deus hoje, porque a Bíblia diz que no lugar da vergonha Ele vai te dar dupla honra, que no lugar da tristeza Ele vai te dar dupla alegria, Ele vai te dar alegria plena. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, aleluia! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Como a melodia, Ele me encontrou, me secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Ele me salvou. Eu não
escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, dos meus seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se coloca em pé. O diabo tinha um decreto de morte para aquela nação. E agora eu quero que há um decreto de vitória escrito no coração de Deus para nós. Repita comigo: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É o salmista dizendo isso. Eu não sei se você importa, mas eu importo mais com os pensamentos de Deus do que com os das pessoas. Por isso, você vai ver em Jeremias 29, 11, 12, 13, que diz o seguinte: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, para dar o fim que desejais. E ele continua dizendo para você chegar diante de Deus, e ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Descubra o pensamento de Deus para você. Com certeza não é isso que você está vivendo hoje. Com certeza não é. Com certeza o que você está vivendo hoje é um bem que você quer fazer para você. Mas descubra hoje fazer um bem pelo qual Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. E é em cima disso que nós vamos cear. É em cima disso que nós vamos partir hoje essa ceia. Nós vamos celebrar essa ceia. Como diz ali Moisés, ele celebrou a Páscoa, diga a passagem. E eu declaro que essa ceia é uma ceia que você está passando de um tempo para o outro tempo, em nome de Jesus. Então você vai receber os copinhos aí, os elementos da ceia, e a gente vai consagrar. Recebe aí, não toma, segura aí por enquanto, e a gente vai podia ajudar a servi-los, por favor? Lembrando, a ceia para aquelas pessoas que foram batizadas. Se você é de outra igreja, não tem problema, está convidado a cear conosco, né? E está tudo tranquilo, em paz. Não sei, espera pra gente orar junto, tá bom? Por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar
Obrigado, Jesus. Se você está com a sua família, reúne com a sua família. Ou não, se ajunte, fica com alguém, não fique só aí que você conhece. A gente vai partir esse momento. Você está de posse de uma grande celebração, de uma grande solenidade, onde foi estatuto perpétuo que, através de Moisés, um homem que tinha um decreto de morte, estabeleceu como decreto perpétuo essa solenidade da ceia. E eu estou declarando essa mesma força da ceia que foi ali naquele dia em Êxodo, vai ser para você, para nós hoje. Nós estamos passando por um novo tempo em nome de Jesus. Então nós vamos aqui consagrar os elementos da ceia, que é o pão, o suco de uva, tipifica o sangue de Jesus. E logo em seguida nós vamos tomar. Se você conseguir partilhar, partilha, mas nós vamos orar. E logo após, não acabou, eu vou fazer o outro segundo momento com você. Amém, Deus. Pai, nós tomamos posse desse momento para a nossa vida, onde nós cremos no poder da Tua palavra, Pai, e que ela nos ensina que o Senhor desfaz toda a força dos decretos malditos contra a nossa vida, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, nos fortalece para viver dentro do cumprimento do propósito do Senhor para cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque Ele venceu os desafios e Ele cumpriu o seu propósito. Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, nós consagramos os elementos da ceia com esse entendimento, que o Senhor é aquele que nos sustenta, nos fortalece, que o Senhor é aquele, Pai, que desfaz, que cancela a força dos decretos malditos contra a nossa vida, mas o Senhor é aquele que nos fortalece no cumprimento do nosso propósito. Portanto, Deus, santifica os elementos da ceia, e que ao tomarmos dele, ó Pai, nós sejamos sustentados, fortalecidos, desafiados, ó Pai, a viver a cada dia no cumprimento dos Teus planos e propósitos para as nossas vidas, ó Pai. Declaramos um selo de proteção sobre nós e sobre toda a nossa casa. Portanto, Deus, santifica para o louvor da Tua glória, e é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Pode partilhar com a sua família ou com alguém do seu lado, se você tem liberdade de orar juntos e declarar essa ação de Deus no nosso meio, essa renovação da aliança, esse pacto que Deus tem conosco. Nós somos filhos, não somos escravos. Essa libertação hoje de quebra de decretos em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do
somos mais, Senhor. As situações não nos amedrontarão, Pai. Nós somos hoje fortalecidos, Senhor. Somos hoje capacitados, Senhor. Somos hoje, Pai, passamos hoje, Senhor. Passamos de nível, superamos. E aquilo que ia nos sucumbir hoje, nós passamos por cima em nome de Jesus. Nós caminhamos sobre as águas. Nós caminhamos sobre as águas. Caminha conosco, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Quebramos todo decreto, Deus, de religiosidade. Quebramos, declaramos o avivamento no nosso meio. Abençoa nossas células, nossos ídolos, Timóteos, hospedeiros, Senhor. Abençoa a Escola de Capacitação e Destino, Universidade da Vida. Abençoa a Igreja Batista Elim. Revestimos essa igreja com o sangue precioso do Cordeiro. Declaramos todo decreto de enfermidade, Pai, de escassez, de murmuração, de levante maligno, caia por terra hoje, Senhor. Renovamos a nossa aliança nesse altar contigo e com a nossa igreja, guardando e abençoando. Haja vida, nós somos filhos. Oh, filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou Jesus, quando eles estavam aclamando Jesus como rei, os soldados queriam zombar de Jesus, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram sobre ele aquela coroa, e aquele sangue da coroa, aquele sangue da cabeça de Jesus, que caiu através da coroa, caiu na terra. Mal sabia eles que aquele dia Jesus estava quebrando todo o decreto de miséria contra a vida do povo, porque a Bíblia diz, por causa do pecado do homem, a terra ia produzir espinhos, cardos e abrolho. Mas por causa daquele sangue que caiu naquele dia, que aquele espinho na cabeça de Jesus, foi quebrada a maldição. E é em cima dessa palavra que nós vamos pagar o nosso dízimo e a nossa oferta. Você vai preparar o seu dízimo e a sua oferta, e nós vamos fazer um decreto aqui hoje, que toda miséria foi apagada da nossa vida em nome de Jesus. Toda escassez foi tirada da nossa vida em nome de Jesus. E nós vamos orar aqui como casal, como os anjos dessa igreja. Nós temos uma autoridade hoje dobrada. É 50% meu, 50% vai dar 100%. 100% de autoridade sobre a sua vida. Até quero recomendar a você, nós estamos estudando com os diáconos, né? Se você quiser ler sobre o livro sobre autoridade, o pastor William postou aí na igreja. Nós estamos estudando esse livro, entendendo esses princípios, esses valores sobre autoridade, para você entender, amém? Então prepara o seu dízimo, a sua oferta, não tire nada de Deus, amém? Então prepara o seu dízimo, a sua oferta, e a hora que você estiver preparado, se for distribuir aí, nós vamos orar juntos aqui com o envelope aqui na frente, quebrando essa maldição em nome de Jesus. Seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. O meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei sua graça e o seu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé.
amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei sua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo é vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Fica de pé. Nós vamos ter 2 últimos avisos. Vou orar com você, quebrando agora essa maldição que tentou assolar o Brasil, né? E graças a Deus está fora. A gente vai orar, tomando posse dessa promessa. E no final da reunião, a pastora vai trazer um aviso para vocês, extremamente importante. E no final, o Adriano vai entregar um folhetim para vocês. Eu que pedi para ele entregar. Eu gostaria que você nos ajudasse nesse propósito, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós entregamos em suas mãos o nosso dízimo, a nossa oferta. E oramos para a nossa nação brasileira, Senhor, que o Senhor quebra toda resistência maligna. O sangue que caiu na terra através da coroa de espinho na cabeça do Senhor libertou-nos de toda a miséria, Senhor. Abençoa as igrejas brasileiras, abençoa os pastores, as pastoras, abençoa os filhos de pastores, Senhor. Abençoa essa terra, abençoa cada cidade, cada lugar. Abençoa Minas Gerais, o nosso governo, a Assembleia Legislativa. Abençoa Belo Horizonte, a nossa prefeitura, a Câmara de Vereadores, a pessoa do vereador Reinaldo Gomes e ali, Pai, de todo o seu gabinete. E abençoa também o Reinaldo Gomes nesse pleito, Pai, para candidato a deputado estadual. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, Pai. E declaramos, diga comigo, igreja: Senhor Jesus, nós apropriamos do sangue de Jesus que caiu da sua cabeça através da coroa de espinhos, removendo toda a miséria da nossa vida financeira, da nossa casa, da nossa família, dos nossos empreendimentos. Declaramos que nós somos prósperos, abençoados, felizes. E os que creem, digam: aplauda esse Deus maravilhoso. Espera aí, não acabou não. Bem, meu recado aqui é para as mulheres. Está chegando a nossa tão esperada Festa das Flores. Esse ano nós vamos ter um formato um pouquinho diferente. Ela vai acontecer apenas no sábado, mas nós teremos o pré-Festa das Flores na quarta-feira, no dia 21. Então, quarta-feira, pré-festa, e no sábado, a partir das 14 horas, nós estaremos aqui com um dia celebrando ao Senhor, vivendo assim experiências maravilhosas juntas. E o tema dessa festa é ser mulher. Eu sempre digo o seguinte: ser mulher é um grande desafio. Porque nós temos uma identidade coletiva, não é? Nós somos cheias de funções, somos cheias de desafios. E muitas vezes nós nos questionamos sobre quem nós somos de verdade. E a Bíblia ela diz assim: como imagina na sua alma, assim você é. E nós vamos trabalhar muitas questões emocionais das mulheres aqui. Sabe por quê? Porque Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar, para que nós possamos viver o nosso propósito aqui nessa terra. Sabe, às vezes a mulher, ela paralisa, ela se perde na sua caminhada, na sua jornada. E nós precisamos nos resgatar enquanto mulher, resgatar o nosso feminino. As mulheres, elas estão usando uma força masculina e esquecendo do feminino. Então nós precisamos desse resgate, nós precisamos da cura, da restauração, e nós precisamos de uma identidade restaurada em nome de Jesus. Então serão 2 dias, uma noite gloriosa na presença do Senhor, amém, igreja? E teremos o sábado, que aí vai ser a nossa festa a partir das 14 horas, e será um dia glorioso também, onde nós vamos ter momentos maravilhosos, muito especiais juntos. Temos um investimento de R$37. Você pode perguntar assim: para quê? Né? A gente poderia fazer isso gratuitamente? Sim, poderíamos, mas nós não teríamos mimos, nós não teríamos momentos prazerosos, nós não teríamos um lanche, que nós vamos ter um lanchinho gostoso aqui para todas as mulheres. Então assim, teremos também convidadas, né, palestrantes que vão estar conosco aqui, e a gente sempre presenteia, a gente sempre abençoa. Então não é pagamento, né? Não é nem um investimento,
É uma oferta de gratidão que você vai dar de R$37 por esses 2 dias gloriosos que você vai passar aqui. E eu incentivo você a não vir sozinha, a convidar uma mulher para estar aqui, 2, 3, convida suas amigas, homens, nos ajudem, né? Motivem as suas esposas a convidarem as suas amigas e a estarem aqui, porque eu tenho certeza, serão 2 dias gloriosos na presença do nosso Deus, amém? Ser mulher é algo, um presente de Deus, é divino, é maravilhoso, e nós vamos estar juntas aqui, numa conexão forte, intensa, onde Deus vai mover os céus aqui sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Tamo junto? Amém? Amém, mulheres? Amém. Faça assim com a sua mão. Deus, obrigada por essa manhã maravilhosa na tua presença. Obrigada pela tua palavra. E obrigada, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de celebrar a ceia do Senhor. Saímos daqui fortalecidos, sustentados, renovados, para viver uma vida com propósito na tua presença, Pai. Continua abençoando esse dia, esse domingo, e que tenhamos uma semana abençoada, produtiva, direcionada pelo Senhor, ó Pai. Eu abençoo a tua igreja e declaramos, saímos daqui debaixo da cobertura do precioso sangue do Senhor Jesus, com muita gratidão por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Eu